É hora de conversar ao vivo com o procurador-chefe do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando Comim, que gentilmente está conosco aqui ao vivo para trazer novos esclarecimentos e fatos que vieram à tona e que estão amplamente vinculados com a Operação Oxigênio. Procurador, obrigado por estar conosco mais uma vez. Os fatos são extremamente relevantes, né? E a população, sem dúvida, merece ter conhecimento sobre eles. Dentro desse depoimento, que agora se tornou público, né, que foi tomado pelo senhor em relação ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, informações importantíssimas como a de que o tribunal havia, de certa forma, inclusive, né, em nome do próprio presidente da casa, orientado o governo do Estado sobre o perigo da compra dos respiradores. O que o Adicélio Júnior disse em relação a isso, especificamente sobre essas compras em valores antecipados? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. Eu acho que antes de entrarmos nessa questão propriamente, é preciso deixar muito claro aqui que o Ministério Público sempre procurou e está agindo com absoluta transparência em relação à sua atuação no caso dos respiradores. Eu quero lembrar, lá atrás, quando da deflagração da primeira fase da Operação Oxigênio, que nós fizemos uma entrevista coletiva com todos os veículos de imprensa e para a sociedade e requeremos ao Judiciário que fosse levantado o sigilo do processo, porque a sociedade, a imprensa, os órgãos, enfim, as pessoas têm que ter acesso a essas informações, né? E agora, uma vez mais, a gente age dessa forma, buscando a transparência. Nós temos uma investigação criminal que foi deslocada à Procuradoria-Geral da República e vai tramitar perante o Superior Tribunal de Justiça, e temos uma investigação que apura eventual prática de ato de improbidade administrativa que continua aqui tramitando na Procuradoria-Geral de Justiça. O que ocorre? Diversos órgãos, a CPI, a OAB e outros interessados requereram já seguidamente acesso a esses dados, a essas informações, depoimentos e documentos. Nós até então havíamos indeferido esses requerimentos, esses pedidos de acesso, de compartilhamento, porque nós ainda tínhamos diligências em andamento, depoimentos que ainda seriam tomados, documentos que ainda estavam em análise, e o Ministério Público optou, então, por não correr o risco de qualquer prejuízo à investigação e manteve o procedimento em sigilo. Recentemente, nós recebemos uma nova provocação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que se desenvolve na Assembleia Legislativa, requerendo o compartilhamento dessas informações para que a comissão pudesse, então, concluir o seu relatório, o relatório dos trabalhos, e precisaria dessas informações. Nós avaliamos que, nesse momento, não havia todos os depoimentos dessa primeira fase já haviam sido formalizados, os documentos ali, e que seria um direito não só da CPI, mas também da imprensa e da sociedade a transparência dessa investigação, e por esse motivo, na data de ontem, nós levantamos o sigilo dessa investigação e compartilhamos o conteúdo disso com a Assembleia Legislativa, né? Agora, nós continuaremos as investigações, temos ainda alguns outros elementos que dependem de autorização judicial para serem juntados nesse processo, mas o fato é que o Ministério Público está procurando agir de maneira coerente com aquilo que vem fazendo, ou seja, dando transparência à sua atuação, sem qualquer análise de mérito em relação a essas condutas, porque não nos cabe, nesse momento, exarar qualquer juízo de mérito, mas apenas trazer os fatos ao domínio público, não é? Nós temos aqui o trecho em que o presidente do Tribunal de Contas, Adicélio de Moraes Júnior, fala exatamente sobre essa questão, esse ponto que nós estamos tocando. Peço licença ao senhor para poder exibi-lo rapidamente. Pode colocar, Jesus, por gentileza. O governador também me ligou com essa preocupação, né, dos pagamentos antecipados. Eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário, eu falei para o governador, e nos colocamos à disposição para que pudesse emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo, né, desses pagamentos antecipados, mas desde que fosse feito com as seguranças
né, com as garantias que nós entendíamos que eram necessárias. Procurador, o depoimento é longo, né? E agora a gente tenta entender um pouco os desdobramentos desse processo jurídico. Como é que fica agora? Já foi em direção ao Superior Tribunal de Justiça? Existe o foro privilegiado do governador? Como é que fica a questão de responsabilidade? O que o senhor pode falar em relação a isso? Polito, eu não vou comentar aqui, né, o fato concreto, né? O que nós podemos deixar claro é que tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas sempre defenderam a possibilidade de que houvesse o pagamento antecipado de equipamentos, de insumos, de EPIs, enfim, desde que esse pagamento antecipado fosse cercado das garantias necessárias a evitar qualquer prejuízo ao Estado. Infelizmente, na operação da compra dos 200 respiradores, isso não foi observado. Não é? Então, o que a atuação do Ministério Público procurou foi compreender por parte não só do presidente do Tribunal de Contas, mas de outros servidores que foram ouvidos, qual foi o contexto em que surgiu essa consulta do Estado ao Tribunal de Contas, né? Qual a cronologia, qual o conteúdo dessas informações, porque nós entendemos que esse é um elemento importante, a definição da existência ou não de conhecimento, do elemento subjetivo de dolo ou culpa, enfim. Não é? Essa análise nós ainda não fizemos, nós vamos prosseguir. Como eu disse anteriormente, a intenção é simplesmente compartilhar essas informações para que as outras instituições possam realizar o seu trabalho. O Ministério Público continua a investigação. Nós não chegamos a uma conclusão final a respeito disso, mas é dever de ofício do Ministério Público agir com transparência. E é isso que nós estamos fazendo por meio desse compartilhamento e do levantamento do sigilo do inquérito civil. Isso de fato tem acontecido e a população também tem dúvidas e quer saber mais em relação à cobrança muito firme que o Ministério Público, é uma postura que tem sido tomada desde o início, né, da pandemia, convenhamos, cobrança em relação ao governo para que novas medidas aconteçam. Foi obtida alguma resposta em relação a essa cobrança recente que vocês fizeram, de medidas mais enérgicas? O que o governo deu de contrapartida e informação para vocês? Na verdade, Polito, o que a intenção do Ministério Público o modelo de regionalização que foi construído pelo Estado, da estratégia de combate à pandemia, é um modelo interessante. Mas, na prática, a realidade é que nós temos aí uma série de dificuldades, porque muitos prefeitos não estão entrando em consenso em relação às medidas naquela região, outros, por razões as mais diversas, não estão adotando as medidas que estão sendo recomendadas pelo Estado, pelo COIS, não é? E existe um ambiente, um vácuo de decisão em relação à política epidemiológica nas regiões. Hoje, a situação é gravíssima porque nós temos aproximadamente 70% da população inserida em zonas de risco gravíssimo da pandemia. E nós temos que ter um comando claro. E nós entendemos que, nessas circunstâncias, é o Estado quem deve assumir o protagonismo. Não estamos defendendo aqui a adoção de lockdown, não estamos defendendo aqui o isolamento absoluto, mas é preciso que haja a fiscalização por parte do Estado. O Estado tem o poder de polícia e a definição clara. Né? Olha, as regiões, quando entrarem no risco gravíssimo, nós teremos que adotar essas medidas. No risco grave, essas medidas. Essa definição mais transparente das medidas que vão ser adotadas para cada nível de gravidade é que o Ministério Público está postulando, não é? Reconhecendo que há muitos prefeitos hoje pedindo apoio porque não tem condições de controlar a política epidemiológica na sua região.
né? Nós temos situações, por exemplo, como Blumenau, em que há um entendimento em relação à condução da política no município de Blumenau e nos municípios dos arredores há outro entendimento. E dentro dessa matriz regionalizada que o Estado construiu, isso não funciona, né? Então, é esse problema que o Ministério Público está apontando para que a gente possa corrigir o processo decisório, o fluxo decisório. E a gente sabe que as dificuldades são muitas, né? O secretário André Mota tem feito um trabalho importante, a equipe de saúde também, mas é preciso fazer alguns ajustes finos nesse procedimento de tomada de decisão, né? Agradecer a presença do procurador Comim, chefe do Ministério Público. Agradecer mais uma vez, viu, procurador, pela presença gentil do senhor aqui. Dizer que torcemos muito para que medidas coerentes sejam cada vez mais tomadas e que essa fiscalização muito fina continue acontecendo, porque é a vontade da população que tem sempre que prevalecer pela saúde e, claro, segurança de todos nós. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, Polito, a você e a todos aí pela gentileza e a oportunidade. Obrigado. Obrigado, um abraço.